Paz, irmãos. Eu queria partilhar com vocês uma pequena mensagem. E então ela fala sobre os falatórios, os julgamentos itinerários, porque muitas das vezes nós acabamos por falar demais, acabamos por pecar contra Deus, acabamos por nos tornar juízes e nos pôr acima de Deus, tomar o lugar que somente pertence a Deus. E então eu quero falar sobre isto. E o texto ele está em 2 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 16. Então o apóstolo Paulo escreve assim em Timóteo: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Irmãos, esta palavra, ela confronta o nosso erro. Ela confronta o nosso erro. Ela confronta-nos. Irmãos, nós precisamos realmente aprender a viver em espírito. Aprendermos a viver na longanimidade, da bondade, da piedade, da misericórdia, da compaixão. Irmãos, nós precisamos aprender a viver em espírito. Estar ligados 24 horas em espírito. Nós precisamos viver em espírito. Porque só assim nós poderemos evitar estes falatórios que o apóstolo Paulo fala aqui. E muitas das vezes acabamos por dar lugar à nossa carne e acabamos por pecar contra o nosso Deus. Pecando, então, contra a própria lei, contra os mandamentos de Deus. Porquê? Porque nós não discernimos. E então é nessa hora que a carne ela já derrubou o espírito. Irmãos, o espírito luta contra a carne. Então muitas das vezes nós precisamos discernir aquilo que vai sair da nossa boca. Muitas das vezes nós precisamos entender e discernir aquilo que vai sair da nossa boca. Será que aquilo que vai sair da nossa boca vai edificar alguém? Vai edificar a vida de alguém? Será que aquilo que vai sair da nossa boca vai dar a glória e a honra, o louvor e a majestade que Deus é digno e que Deus requer? Irmãos, quando eu estou falando e quando eu faço estes vídeos, primeiramente, eles são para a minha vida, porque são juízo para a minha vida e para as nossas vidas. Porque aquilo que nós falamos, nós devemos obedecer. Nós devemos obedecer. Ai de nós se não cumprirmos. Porque Deus vai cobrar de mim, Deus vai cobrar de cada um de nós. Então, irmãos, eu estou a aprender. Quantas vezes eu abri a boca? Quantas vezes eu abri a boca? Aquele fulano é assim, aquele fez isto, aquele fez aquilo. Quantas vezes? Será que eu glorifiquei a Deus? Não. Agi carnalmente, sim. Mas eu me arrependi. Eu confesso diante de Deus que sou pecador e me chego a Deus como pecador, sabendo que Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e as minhas iniquidades. Então, é preciso, sim, irmãos, arrependimento. É preciso nós nos arrependermos. A palavra diz: reconhecereis o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, nós precisamos reconhecer. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando para ser perfeitos. Nós estamos caminhando e nós temos que ser santos e andar em santidade. Então, é preciso nós vencermos a carne. É preciso nós vencermos a carne. Irmãos, a carne ela deseja falar.
ela deseja estar por cima, ela deseja. A nossa carne, ela quer prestígio, ela quer honra, ela quer glória. Então nós precisamos vencer a nossa carne. Nós precisamos vencer a nossa carne e só poderemos vencer a nossa carne através do Espírito Santo. Vivendo em Espírito e agindo em Espírito. Então nós precisamos buscar uma vida íntima com Deus, uma vida íntima com o Espírito Santo, para que nós possamos vencer as nossas vontades, vencer os nossos desejos, nos nossos desejos. Então, nós precisamos buscar mais Deus, nós precisamos ter maior intimidade com Deus, maior comunhão com Deus. Irmãos, se nós estivermos a cada dia mais perto de Deus, então nós seremos parecidos a Deus. Mas se nós estivermos a cada dia mais perto do mundo, nós seremos a cada dia mais parecidos com o mundo e com as pessoas do mundo. Então é preciso nós termos maior intimidade com Deus para nós podermos vencer as nossas emoções, vontades e desejos carnais, para que nós não venhamos falar coisas que não agradam a Deus. Então nós precisamos discernir. Nós precisamos ser mais espirituais. Nós precisamos viver em espírito e em verdade. Então, nós precisamos vencer a carne. E só poderemos vencer a carne através do espírito. Então que nós possamos buscar viver em espírito. Estar ligados em espírito. Não querendo ser contaminados pelo pecado, pelo mundo, mas que nós possamos ser contaminados pela glória de Deus, pela presença de Deus, pela virtude de Deus, pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela limpa, ela sara, ela nos transforma. Ela muda, ela transforma-nos. Então, nós precisamos entrar num nível maior, de uma dimensão maior. Nós precisamos ter maior intimidade de Deus. Nós precisamos ser cada vez mais íntimos de Deus. Temos que ter a cada dia mais maior intimidade com Deus. Que a nossa vida flua mais da unção e da glória de Deus, da vontade de Deus, que nós possamos transbordar da vontade de Deus, da glória de Deus. Então, irmãos, nós precisamos viver uma vida separados do pecado, vivendo em espírito e em verdade, não nos contaminando com o pecado, mas nos contaminando com a santidade, nos contaminando com a presença, com a glória, com a unção, com a Shekinah de Deus. Então nós somos contagiados por Deus, não pelo mundo, para que nós possamos vencer tudo isso, a contenda, a malicência, a fofoca. Irmãos, nada disso vem de Deus. Nada disso vem de Deus. Então, por que é que nós fazemos? Por que é que nós continuamos fazendo? Nós acabamos por trazer contenda. E Deus não age onde tem contenda. Deus não age onde há conflito. Porque Deus não é confusão. Deus não é confusão. Então, irmãos, é fácil. Muitas das vezes é fácil nós sermos seduzidos pela carne. E quando nós somos seduzidos pela carne, o pecado ele é gerado no nosso coração. E então isso acaba por trazer danos para nós, para as nossas vidas e para o nosso ministério. E Paulo aqui nos dá um alerta para que nós venhamos a evitar os falatórios. Os falatórios que não vão trazer edificação na vida das pessoas, daquelas que vão ouvir. Então nós precisamos fugir disso, irmãos. Nós precisamos deixar tudo isso de lado. Para acusador e condenador já basta Satanás. Ele sim é tudo isso. Esse é o papel do diabo nesta terra. Então, a palavra de Deus nos diz: não pagueis mal com mal, mas vencei o mal com o bem.
Então nós precisamos pagar o mal com o bem. Nós precisamos de ser luz e sal. Não homens que trazem maledicência, fofoca, contenda para dentro do corpo de Cristo. Porque Deus não se agrada. Isso não vem de Deus. Então nós precisamos discernir aquilo que é bom, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus e aquilo que não glorifica a Deus. Nós precisamos resistir ao diabo para que ele então fuja de nós. Nós, irmãos, nós precisamos ser semeadores do reino. Nós precisamos ser semeadores do reino de Deus aqui na terra. Nós precisamos ser boca de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou. Não para trazer maledicência, fofoca, contenda. Deus nos chamou para ser luz e sal e para ser profetas nesta terra. Ministros da palavra de Deus. Acusador só tem um, irmãos, e é Satanás. Esse é o seu trabalho. Então que nós possamos fechar a nossa boca. Que nós possamos fechar a nossa boca antes de falar. Que nós possamos ser sábios. Mas que a nossa sabedoria não seja mundana. Que a nossa sabedoria ela possa vir de Deus. Que ela seja de Deus. Que nós possamos parar, irmãos, de apontar o dedo aos nossos irmãos. E que nós possamos amar mais o nosso irmão. Antes de apontar o dedo, que nós possamos amar e abraçar o nosso irmão. Servir o nosso irmão. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o primeiro a servir. Então, irmãos, que da nossa boca possa sair só palavras sábias. Que da nossa boca possa produzir só palavra bíblica. Que da nossa boca possa sair só Bíblia. Que a nossa boca transpire a palavra de Deus. Que ela transborde de Deus para as pessoas. Que nós possamos falar somente dele. Da nossa boca só fale de Deus, transpire de Deus, transborde de Deus. Que não haja mais espaço em nosso coração para mais nada. Que não haja mais espaço da nossa mente para mais nada. Somente Deus, 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 a palavra de Deus. Que da nossa boca só saia Deus. Que só haja espaço para Ele em nossa vida, em nosso ministério. Que Ele possa crescer, que Ele venha crescer em nossa vida. Que nós possamos querer mais e mais de Deus. Que Ele cresça em nossas vidas. Que Ele venha crescer a cada dia mais em nossas vidas. E que nós possamos querer a cada dia mais de Deus. Que Ele nos ensine a ser sábios, como o apóstolo Tiago falou. Que nós possamos ser bons ouvintes, tardios no falar e tardios no irar. E que Deus, irmãos, Ele possa nos ensinar a saber nos comportar realmente e a querer mais de Deus. Que Ele possa ser reverenciado através de nossas vidas. Que Ele possa ser reverenciado através dos nossos lábios. Através das palavras que saem da nossa boca. Que Deus possa ser glorificado. Que Deus possa ser honrado. Que Deus possa ser exaltado. Daquilo que vai sair da nossa boca. Em nome de Jesus. Que nós possamos ser como o apóstolo Paulo fala. Ainda no capítulo 2, no versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, este será vaso de honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Que nós nos afastemos de tudo isso e que nós possamos ser realmente vasos de honra, preparados para toda a boa obra. E que de nós possam sair palavras que vão edificar, exortar, consolar, curar.
Que de nós saia a virtude de Deus, que de nós saia a bênção de Deus. Em nome de Jesus. Amém.